No vídeo passado expliquei-vos os conceitos de taxa anual nominal, taxa anual efetiva e taxa proporcional. Hoje vou-vos explicar o que são duas taxas de juros equivalentes. Duas taxas de juros dizem-se equivalentes quando produzem o mesmo valor final de um determinado investimento, que é exatamente o mesmo do que dizermos que são duas taxas que produzem a mesma taxa anual efetiva. Como se lembram, no vídeo passado expliquei-vos que a taxa anual efetiva era o retorno anual do nosso investimento depois de ter em conta o efeito de capitalização, pelo que é uma taxa standardizada ao ano, o que significa que se duas taxas diferentes produzirem a mesma taxa anual efetiva, quer dizer que vão também produzir o mesmo valor final do nosso investimento. Portanto, são taxas que produzem a mesma TAE, taxa anual efetiva. Mas se isto por si só não é esclarecedor, o que eu admito que possa não ser, porque estes conceitos são um bocado confusos sem recorrermos em exemplos, vamos dar aqui um exemplo, para não variar, vamos usar o nosso amigo Sr. Vítor, para o banco depositar 100 euros, para vos elucidar melhor acerca deste conceito. Portanto, imaginem que ele quer pôr 100 euros durante um ano no banco. E o Sr. Vítor dirige-se ao banco e o funcionário que o atende diz: Sr. Vítor, você é um cliente bastante assíduo, portanto, vamos-lhe dar a oportunidade de escolher entre duas hipóteses para depositar esses seus 100 euros. E as duas hipóteses consistem em: a primeira hipótese seria ele ter uma taxa de juros anual nominal, ou seja, um I, vou sempre denominar taxa anual nominal por I, de 10% com uma capitalização semestral. E é muito importante que seja mencionada a frequência de capitalização, porque, dependendo dela, a taxa proporcional será diferente e, portanto, afetará o nosso valor futuro de investimento, que é o que nós vamos querer calcular. E, portanto, a opção 2 seria oferecerem-lhe uma taxa de juros de 9,798% ao ano, com uma capitalização mensal. Portanto, capitalizava 12 meses durante um ano. E perguntam ao Sr. Vítor qual é que é a opção que ele prefere. E como é óbvio, ele irá preferir a opção que lhe trouxer um maior valor futuro, que é exatamente a mesma coisa do que dizer, irá preferir a opção que lhe trouxer a taxa anual efetiva mais elevada. E, portanto, vamos determinar a taxa anual efetiva de a primeira hipótese e depois a da segunda. Começando pela da primeira e repetindo o raciocínio que fizemos no vídeo anterior, e aconselho-vos a não decorarem estas fórmulas, tentem-nas perceber, porque se decorarem e em exame vos der uma branca, já foram. Se perceberam a fórmula, chegam a exame, mesmo que a saibam de cor, que às vezes também dá jeito para despachar, por causa do pouco tempo que às vezes têm exame, se tiverem uma branca, podem sempre derivá-la porque perceberam-na. E, portanto, para determinar a taxa anual efetiva, temos 1 mais taxa anual efetiva, vai ter de dar o mesmo valor que daria a outra taxa que capitaliza semestralmente, que seria dada por 1 mais 0,1 a dividir por 2, que é isto tudo é a nossa taxa proporcional, como aprendemos, elevado a 2, porque é o número de capitalizações. E, como vimos, isto dava 10,25%. Para a opção 2, fazemos exatamente o mesmo raciocínio, portanto, a taxa anual efetiva vai ter de dar o retorno final do nosso investimento no final do primeiro ano, e esse retorno é dado por 1 mais 0,09798 a dividir por 12 elevado a 12. E esta taxa anual efetiva vai dar também 10,25%. Ou seja, estas duas opções diferentes oferecem exatamente a mesma taxa anual efetiva, 10,25%. Se arredondarmos este valor a 4 casas decimais. Se fizerem os cálculos vão ver que não dá exatamente este valor, mas arredondando vai dar isto. E, portanto, implica que estas duas taxas se possam chamar taxas equivalentes. Ou seja, o Sr. Vítor está completamente indiferente entre optar pela hipótese 1
ou pela hipótese 2. E se não perceberam muito bem o conceito de taxas equivalentes, não se preocupem, porque, como já disse, vou fazer um exercício no próximo vídeo e acho que vai ajudar a clarificar este conceito. Agora, para acabar este vídeo, vou só fazer aqui um esquema útil entre as taxas, que podem recorrer no início, quando ainda não dominarem, mas que depois já não vão precisar, porque quando praticarem isto já vos vai sair de uma forma automática e não vão ter dificuldade. Mas, basicamente, vou relacionar a taxa anual nominal com a taxa proporcional com a taxa anual efetiva e, finalmente, a taxa anual nominal com a taxa anual efetiva. Portanto, da taxa anual nominal para a taxa proporcional, sabemos que é simplesmente dividir pelo número de capitalizações ao ano. Ou seja, a taxa proporcional é igual a taxa anual nominal a dividir por número de capitalizações. Portanto, N é igual a número de capitalizações ao ano. Da taxa proporcional para a taxa anual efetiva, como vimos neste vídeo e no anterior, é simplesmente 1 mais taxa proporcional elevada ao número de capitalizações menos 1. E como a taxa anual nominal se relaciona com a taxa proporcional através desta relação, podemos simplesmente escrever que a taxa anual efetiva é igual a 1 mais taxa anual nominal sobre N, elevado a N menos 1, que não é mais do que a forma que está aqui, mas que em vez de escrever taxa proporcional, escrevo taxa anual nominal a dividir por N. Pronto, no próximo vídeo vou então fazer o exercício sobre taxas equivalentes para que vocês possam perceber melhor esse conceito.